Bom dia a todos, né? Vamos começar com o nosso estudo agora. Nós vamos falar sobre as ideias inatas, página 140, pergunta 218. Vamos lá fazer nossas orações. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, nos auxiliando nesse momento de estudo, pedimos proteção para esse estudo. Pedimos também, Senhor, que nós possamos ser bem intuídos para que possamos passar a mensagem sobre esse estudo. Pedimos também por esses nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui, que eles possam recobrar a sua consciência, possam entender o seu estado que se encontram agora, que não fazem mais parte desse nosso mundo corpóreo, desse nosso mundo material, e que eles aceitem a ajuda desses nossos irmãos caravaneiros, que vêm aqui recolher esses irmãos que necessitam de um tratamento. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje, que assim seja, assim é. Então, meu irmão, nós vamos conversar agora sobre as ideias inatas, né? Pergunta 218, ele pergunta assim: encarnado conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Ele responde: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, gente, ideias inatas são aquilo que nós temos na nossa mente e não entendemos o que é. Temos vagas lembranças, né, de algumas coisas que fomos, que fizemos, né, de conhecimento. Isso fica guardado, porque o que a gente é, que a gente aprendeu, a gente não perde na espiritualidade. O que acontece quando a gente vem para esse plano aqui material, para esse outro lado aqui, para essa dimensão, a gente é bloqueado de algumas coisas, porque nós temos um novo tipo de trabalho, uma nova atividade para nossa evolução, né? Tá muito comum agora esse menino novo aí de 6 anos aí, né? Que tem um conhecimento médico, quer dizer, a sua lembrança está bem ativa, né? As suas ideias inatas ainda estão aí na mente dele, então ele lembra muito de medicina do que ele foi, provavelmente. Não quer dizer que foi nessa passada, pode ter sido em alguma outra reencarnação, mas é justamente agora que está aflorando isso, porque ele está se lembrando, talvez foi uma reencarnação que marcou muito ele, né? E por ter marcado ele, ou por algum motivo, essa lembrança está vindo muito à tona, né? E ele está aí falando sobre medicina, como também temos exemplos de menina aí, teve também uma menina aí nova aí que lembra dos avós, lembra do seu ex-marido, né? Ela lembra de tudo, né? Quer dizer, são memórias, são suas lembranças que ainda estão inatas nela, né? Então, na pergunta A, ele pergunta assim ainda: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Aí ele responde: não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre está presente. Durante a encarnação esquece em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que dele conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito em que na existência precedente ele ficou. Então, a gente não perde o que a gente adquiriu. O que vocês adquiriram hoje aqui, nessa encarnação, vai ser acrescentado com o conhecimento que você já teve em outras, né? Por exemplo, você foi um militar, né? Um general ou um soldado que fosse. Você ainda vai continuar naquelas mentes, né? Sobre militarismo, por exemplo, alguns quando vão para o exército, se for um militar, vão ter facilidade de aprendizado da ordem unida que tem lá, né? Das músicas que tem que ser cantada, dos tipos de marcha, dos tipos de exercício, né? Porque isso está ainda agregado no seu ser, na sua mente. Se você for um excelente médico, isso acontece, né? Se você for um bom professor de história, você vai vir com esse conhecimento e fala: nossa, como é que ele sabe tanta história assim, gente? Geografia, você vai ter facilidade de estudar o mapa mundi, saber onde estão as capitais, os países, né? Os pontos principais, pontos turísticos. Por quê? Porque você já foi um professor de geografia ou já foi um grande viajante.
Então essas ideias inatas continuam na nossa mente, né? A letra B. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez o suponha, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições dos espíritos nas duas e que no intervalo de uma e outra por ele ter progredido. Então quer dizer que se eu fui um grande médico nessa vida, aí quando eu for para o plano espiritual e retornar reencarnado aqui, eu ainda vou me lembrar assim? Não, vai depender. Vai depender. Se você usou a medicina mal, porque nós temos médicos aí que fazem aborto, fazem cirurgia mal feito, não tem sentimento, tratam o paciente como um lixo, né? Nós temos médicos assim, são grossos, estúpidos, né? Parece que estão forçados a ser médico. Ele, às vezes, quando ele vai para o plano espiritual e vai fazer a sua reencarnação, eles são bloqueados e eles não lembram nada de medicina. Às vezes ele vem como uma pessoa que vai precisar de um médico e vai passar pela mesma situação que ele provocou nos outros. Vai ser maltratado, vai ser ignorado, né? Então, se você for um cientista, né, que descobriu muitas coisas, usou a sua intelectualidade para criar produtos para matar as pessoas, como os guerra química que nós temos aí, né, desses países, esses médicos, essas pessoas, esses cientistas, eles não vão ter conexão na próxima vida, porque vão ser bloqueados, eles vão ter que responder pelo aquilo que eles fizeram, né? Então, se você foi um dono de uma confeitaria, fazer excelente bolo, de repente você vem nessa vida e não sabe nada de bolo, não sabe nada de doce. Isso é muito relativo, gente. Isso aí é um planejamento para isso. Isso não. Agora tem alguns que ainda coisa, e a gente precisa entender uma coisa. A gente está vendo esse menino aí que fala muito sobre medicina, o pessoal, que espírito evoluído. Olha só, gente. Ele pode ser de repente evoluído intelectualmente. Mas moralmente será que vai ser? Então é um caso a pensar. Ainda temos que esperar muito. Ele tem 6 anos. A sua personalidade mesmo, quem ele é ou quem ele foi, ainda não lhe foi ainda revelado, né? De repente ele tem um processo que ele voltou com essa condição dele melhorar como médico. Às vezes ele foi um excelente médico, mas um médico sem humanidade, sem sentimento, né? Então vamos ter calma. Não vamos falar um gênio que da intelectualidade, só que para você galgar outros patamares, né, você tem que ter tudo completo, a inteligência e a moral, né? O amor, isso é que vai te elevar, e o amor vai te elevar mais ainda, ok? Aí na 219 pergunta assim: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parece ter a intuição de certos conhecimentos ou das línguas, do cálculo, etc. Aí ele responde: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas que ela não tem consciência. De onde quer que venha tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Ou seja, ele é um espírito, ele é uma consciência. Esse menino é uma individualidade. Então ele traz os seus conhecimentos e por algum motivo isso teve que aflorar aqui. Não se sabe ainda o motivo, né? Como também temos hoje também uma menina, né, que ela lembra dos seus avós, do seu marido, né? Inclusive eu assisti um filme uma vez de uma menina muito nova, né, que ela reconheceu quando ela visitou uma casa e reconheceu a pessoa como seu marido, reconheceu a casa, reconheceu a sogra, reconheceu tudo. Ela falava como se fosse a ex-esposa desse jovem, né? Quer dizer, ela deve ter tido uma reencarnação muito rápida por algum motivo. Você fala, pode, é raro, né, você desencarnar nessa vida e voltar ainda nessa vida. É raro, mas pode acontecer por algum planejamento da espiritualidade. Por algum planejamento, né?
A 220 ele pergunta assim: pode o espírito mudando de corpo perder algumas faculdades intelectuais, deixe de ter, por exemplo, o gosto de arte? Sim, desde que compuscou a sua inteligência ou utilizou mal. Depois de uma faculdade qualquer, pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra que nenhuma relação tem com aquela. Esta fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Ou seja, quando você cometeu alguma atrocidade, né, algum erro, né, um cientista que fez armas químicas, né, uma inteligência, né, mas usou para o mal, usa a espiritualidade na hora do planejamento, pode adormecer essa inteligência dele e ele não saber nem fazer uma conta. Ele não conhecer nem o que são tabela periódica, né? Por causa de quê? Porque ele usou mal. Então, a espiritualidade, ela tem controle de tudo que acontece aqui no planeta Terra. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas esse nosso livre-arbítrio, não pensam vocês que é assim, livre-arbítrio, não. Tem certo livre-arbítrio que não é livre-arbítrio, não. Não é, não. Tem certos livre-arbítrios que eles comandam vocês, né? Então, meus irmãos, vamos ficar por aqui, né? E agradecer a espiritualidade presente aqui, agradecer esse estudo, né? E vamos continuar pensamento positivo, fixo, porque a vitória e as coisas estão dentro de você. Você é um universo, você faz parte do universo, você faz parte de Deus. E você só vai conseguir aquilo quando você botar na sua mente que você vai conseguir. E se você tiver merecimento. E muitas vezes Jesus nos explica isso através da viúva que bateu lá, pediu tanto que ela nem tinha merecimento, mas lhe foi concedido, o juiz lhe concedeu, né? Pela sua insistência, pela sua perseverança, por ela estar com aquilo convicto e com sua mente ali, né? Então, quando você quiser alguma coisa, uma cura, uma coisa, você tem que ter convicção de que você está curado. E se não houve a cura é porque você teve que passar por isso, irmão. Então, vamos ter paciência, vamos acreditar, vamos orar, vamos trabalhar em prol do outro. Porque só assim você vai conseguir a sua libertação, a sua melhora e vai entender um pouco mais este mundo. Ok? Então vamos lá. Obrigado, bom Espírito presente aqui. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Obrigado por estar cada vez mais me capacitando de estar estudando sobre o Livro dos Espíritos e podendo falar aqui. Obrigado a esses irmãos que são trazidos aqui, né? Uns aceitam o tratamento, outros não, mas tudo no seu tempo, tudo na sua vontade. Há momentos que eles vão cair em si, quando ele ver que é onde eles estão sofrendo muito e que eles precisam mudar sua frequência, mudar seu padrão vibratório, para que a espiritualidade possa recolher e levar para o tratamento. Obrigado por tudo e dando como término o estudo de hoje. Que assim seja, assim é.